A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Passando aqui para compartilhar mais uma breve palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. E hoje eu queria compartilhar uma palavra baseado no texto de Eclesiastes, no capítulo 10 e o versículo também de número 10. Vou fazer uso aqui da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Por isso, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria e ela ajuda a ser bem-sucedido. A vida é dura, mas não precisa ser complicada. Queridos, a vida, ela não é fácil para ninguém. Todos nós enfrentamos muitas dificuldades nas diversas áreas da vida. É como a gente trabalhar rachando lenha. Rachar lenha não é coisa fácil, é difícil. Assim também é a vida. Mas nós não precisamos complicar ainda mais a vida, como por exemplo, rachar lenha com um machado sem corte. O esforço, a dificuldade, o sofrimento serão maiores. Mas, apesar da vida ser difícil, nós podemos torná-la menos difícil ou mais leve para se viver. E como que a gente faz isso? Afiando a lâmina do nosso machado. O lenhador, quando ele tem a lâmina do seu machado afiada, ele sofre e ele se esforça bem menos para cortar lenha. É disso que o autor do livro de Eclesiastes ele está dizendo nesse capítulo 10 e no versículo também de número 10. Ou seja, de que a vida ela é difícil, mas nós não precisamos complicar ainda mais. Nós podemos torná-la menos difícil para ser vivida. E o segredo é a gente afiar a lâmina do nosso machado. E a grande pergunta é como que a gente faz isso na prática? No livro de Provérbios, no capítulo 27, o versículo também de número 17, diz assim que como ferro afia outro ferro, assim um amigo afia o outro. Queridos, o segredo para a gente afiar a lâmina do nosso machado são relacionamentos. Primeiramente, relacionamento com Deus e também relacionamento com pessoas que temem a Deus ou que estejam seus pensamentos alinhados à sabedoria de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus e com pessoas que os seus pensamentos estão de acordo com os valores de Deus, o nosso machado ele vai sendo alinhado. Essas pessoas vão acrescentando a sabedoria de Deus na nossa vida. E aí a vida fica muito mais fácil de ser vivida aqui nesse mundo. O grande problema nosso muitas vezes, amados, é que ao invés de nós nos relacionarmos com pessoas que vão afiar o nosso machado, nós nos relacionamos com pessoas que muitas vezes enferrujam o nosso machado. Pessoas que não acrescentam a sabedoria de Deus na nossa vida. E aí a vida fica muito mais difícil e muito mais sofrida para ser vivida. Então a palavra que eu deixo aqui para a nossa reflexão é a seguinte: que nos dediquemos tempo para afiar o nosso machado, relacionando com Deus e com pessoas, seja aqui nesse mundo físico ou no mundo virtual, que estejam alinhadas aos valores e ao pensamento de Deus. Porque na medida que a gente for se relacionando com essas pessoas, elas vão afiando o nosso machado. Elas vão acrescentando sabedoria de Deus na nossa vida. E aí a vida vai ficar muito mais fácil e mais leve e menos sofrida para vivermos nesse mundo. Amém? Então eu deixo essa palavra, reflita sobre isso e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.